E aí você vai pro iFood ainda em um período de pandemia. Sim. E eu acredito que, assim, para você ter algo que se torna hábito na sua vida, você tem que consumir ele por vários dias. Sim. E eu não sei se a gente não tivesse a pandemia, talvez, será que a gente teria esse comportamento de compra tão grande do digital, né? E eu acho que foi isso. Então, você viveu o iFood em um momento que a gente estava concretizando o hábito de pedir online. Como foi viver esse momento? Quais foram os desafios e, consequentemente, as oportunidades? Então, eu entrei no iFood, a pandemia tinha estourado há 5 meses. Então, quando eu entrei, a companhia já tinha entendido o que estava acontecendo, né? Porque estourou a pandemia, o iFood teve que se preparar para uma coisa que nunca foi esperado. Tanto que, né, o que a gente está falando, ninguém conhecia como é que ia ser tá preparado para uma coisa, para virar bem necessário, né? Perfeito. Então, toda acho que a parte de saúde, farmácia, de repente o iFood vira um sinônimo de categoria de vamos pedir um iFood. E eu acho que o principal desafio ali, fora tudo que eu já falei de empatia, de liderança de time, a distância, porque continuou, né, tanto na Whirlpool quanto no iFood, era uma liderança de time remota, e acho que tem esse olhar de empatia também para o time, era ter certeza que a gente não sabia tudo todos os dias. Eu acho que quase que ter que entender que eu ia ter que reaprender e me reinventar todos os dias para entender qual que era esse comportamento do consumidor que estava mudando semana a semana, né? Então, é o que você falou, né? Como que o hábito de pedir delivery, né? E quais eram os momentos de consumo também. Então, era uma coisa que era para resolver, era uma coisa que era para comemorar, porque as pessoas não deixaram de comemorar o dia do aniversário e elas não podiam sair de casa. Então, aí uma outra coisa que também foi um grande desafio no iFood e imagino que ainda seja, por que não pedir o café da manhã também? Então, a gente começou a abrir um leque de possibilidades, de ocasiões muito grande. Então, acho que primeiro é entender o comportamento do consumidor que tinha mudado completamente, uma categoria que tinha virado um bem necessário e referência quase do que era sobrevivência. E acho que um terceiro ponto importante é essa história da empatia também, porque tinha uma questão dos entregadores na rua, né? Então, como é que a gente mostra que também é uma companhia que estava preocupada não só com chegar a comida de uma forma perfeita para o consumidor lá na ponta, mas quem estava na rua para poder fazer isso acontecer, que eram os entregadores, os próprios restaurantes. É um ecossistema bem complexo, né, o iFood, porque também tem os restaurantes. Então, muito restaurante que poderia ter morrido quase, sobreviveu e cresceu muito por conta do iFood. Então, foi muito interessante, foi um momento de carreira interessante. Só para você ter uma ideia de número, quando eu entrei em setembro, em março a gente bateu 30 milhões de pedidos por mês, tá? A gente fazia 30 milhões de pedidos por mês. Um ano depois, março do outro ano, a gente fez 60 milhões de pedidos. Uau. Então, é uma companhia, e antes disso, eu entrei, né, 5 meses antes, não tinha estourado a pandemia, acho que fazia 15, 20. Então, ela é uma companhia que sai de 20 milhões de pedidos por mês para 60 milhões em 1 ano e meio. Então, imagina o que estava por trás para fazer isso acontecer. Então, acho que o desafio aqui para mim era se reinventar e acordar todo dia como se fosse o dia 1. Porque o comportamento estava mudando, as necessidades estavam mudando, a forma de falar sobre isso também, né? Como é que você fala? E pensar em todo o ecossistema como uma coisa que a engrenagem toda tinha que funcionar. Total. Se ela não funcionasse perfeito, também o produto, né? A experiência no final para o cliente não chegaria do jeito que deveria chegar. Então, super complexo, mas um super desafio e muito interessante ver hoje o iFood como uma das marcas mais preferidas e amadas do Brasil. É um case, né? É um case de sucesso. E acho que é muito bacana o que você falou, né? Porque normalmente o desafio de uma marca é posicionar ela como um hábito no dia a dia das pessoas, que provavelmente era algo que o iFood olhava antes da pandemia. Sim. E aí chegou a pandemia e já estava quase entregue. Então agora entender quais são os momentos de consumo, como trabalhar eles e também a complexidade da relação com os entregadores e com o restaurante, né? Sim, muito, muito complexo essa engrenagem, mas linda quando ela acontece e um potencial gigantesco, né? E hoje o iFood, não estou mais lá, faz 3 anos, mas já está batendo 100 milhões de pedidos, 110 milhões de pedidos. Então, realmente, foi também uma ideia e um projeto escalável e que deu certo e que realmente, eu acho que estruturalmente foi muito bem colocado de pé.
E aí, enfim. E aí foi isso. Foi isso.